os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação do Enem, que acabou de ser divulgado pelo INEP. E nesta semana trabalhei com os meus alunos a respeito das questões concernentes às doenças mentais. Então, tocamos no assunto e os meninos estavam preparados. Agora, no calor do momento, o tema acabou de sair, gostaria de fazer alguns comentários a respeito da temática e dar algumas sugestões de encaminhamentos, de repertórios socioculturais produtivos que nós já havíamos estudado com os nossos alunos. Ok? Então a primeira coisa a pensar é entender a frase temática, né? Então, primeiro, os estigmas associados àqueles que têm problemas mentais na sociedade brasileira. Então, estigma nesse contexto diz respeito a uma imagem negativa, a uma marca negativa. Então, quando eu penso em estigma, eu penso em preconceito. Eu penso em acusar aquela pessoa cujos estigmas recaem sobre. Então, por que a sociedade brasileira, em última instância, que o Enem quer saber, por que a sociedade brasileira trata com preconceito as pessoas que sofrem alguma moléstia mental? Neste semestre, trabalhamos com os meninos a respeito de um filósofo muito importante para discutir sobre a loucura, que é Michel Foucault. Filósofo francês, escreveu um livro chamado A História da Loucura. E nós traçamos com os meninos a trajetória dessa história da loucura. Então, vimos, por exemplo, que na Idade Média o louco tinha em torno de si uma certa áurea metafísica, uma certa áurea mística, porque o louco era aquele que tinha uma visão especial e que conseguia ter acesso ao divino. As coisas que o louco dizia tinha muita sabedoria divina, mas os indivíduos comuns não conseguiam apreendê-las. Por conta disso, tinha uma aura, né, uma espécie de aura divinal no louco na Idade Média. Com o fim da Idade Média, o preconceito amplia-se, né? O preconceito amplia-se porque a loucura, né, vai estar associada ali, claro, né, com a perda da razão ou com a perda da capacidade de acessar a verdade. Veja que a gente está diante de um contexto em que, né, a fim da Idade Média, no humanismo, no Renascimento, a gente está em um contexto aí em que a racionalidade volta aos palcos, né, depois de um apagão ao longo da Idade Média. E nesse contexto de renovação e de renascimento do racional, de algumas particularidades da sociedade greco-romana, a gente vai ter Descartes, que vai voltar à razão. E para Descartes é preciso que alcemos a verdade, em última instância, né? Preciso que alcemos a verdade, né? O objetivo humano é alçar essa verdade. E ela pode ser alçada a partir da racionalidade, a partir do método racional. E para Descartes, o louco é um indivíduo que não tem capacidade de lidar com a razão, né? Que não tem capacidade de pensar racionalmente. Então ele é um indivíduo que está apartado da possibilidade de acessar a verdade. Então, nesse período, não por culpa de Descartes, obviamente, mas por conta mesmo de um espírito de época, os loucos começaram a sofrer um processo de discriminação. E começaram a ser marginalizados, segregados. O primeiro grande elemento que nós temos disso já está numa pintura do Hieronymus Bosch, que a gente trabalhou com os meninos, chamado A Nau dos Loucos, ou a Stultifera Navis, em latim. Tratava-se de uma embarcação que percorria os rios da Europa, né? E ao longo do caminho iam pegando os loucos, né? Os loucos eram colocados nessa embarcação e percorriam os rios europeus até que lá
eles morressem. Então notem que a gente tem aqui exatamente o momento de força, né, do estigma, o momento de força do preconceito, né? O louco agora ele é excluído socialmente, é colocado nesse barco e expulso da cidade, né? E o Michel Foucault fala bastante disso em sua obra A História da Loucura. Então podemos pensar o início desse estigma a partir daí. Logo em seguida, o louco começou a ser internado em algumas instituições asilares, né? A gente começa a ter algumas instituições que apartam alguns indivíduos que socialmente não se encaixam nos padrões, né? Então a gente tem, por exemplo, em Paris, um hospital geral, que é construído para abrigar ou para prender, né, todos os indivíduos que não se encaixam nos padrões. Então são pequenos delinquentes, bêbados, né, vagabundos e os loucos, né? Os loucos também são recolhidos nessa instituição, nesse hospital geral de Paris, que não tinha a cara dos hospitais contemporâneos, né? Era uma espécie de espaço ali para essa população marginalizada ser detida. Tá? Com o tempo, o Michel Foucault vai mostrando isso, a ciência se desenvolve, né? A medicina desenvolve-se e o louco começa a ser estudado, né? com mais afinco, quando a ciência amadurece mais, quando a medicina amadurece mais, e a gente vai estar também no momento em que desponta o quê? Desponta o capitalismo. Desponta o capitalismo. E aí o sistema ele quer não mais excluir todos os indivíduos, mas aproveitar os indivíduos ao máximo, que é preciso produzir. Então a gente não pode colocar o bêbado numa instituição e isolá-lo, pequeno delinquente. Não, a gente vai tentar integrar esses indivíduos à sociedade, achar mecanismos para normalizá-los, ok? E nisso entra também o louco, né? Começam a fazer algumas instituições asilares específicas para os loucos e eles continuam, né, apartados da sociedade, mas em instituições específicas. E aí a gente entra num outro problema, né, num outro elemento que a gente poderia apontar como causa para o estigma da imagem do louco na sociedade brasileira, que é a questão da culpabilização. Nessas instituições asilares, conforme Michel Foucault, muitos dos internos eram submetidos a situações em que eles eram privados de alimento, por exemplo, em que eles eram colocados em espaços, né, separados, isolados do restante dos indivíduos, porque eles cometiam algum deslize maior do que o comum. Então é como se o louco fosse um indivíduo capaz de controlar, por exemplo, os seus surtos, os seus delírios, né? E quando ele, portanto, delira, quando ele entra em um surto, a culpa é dele, portanto, ele pode ser submetido aí a alguma punição, né? Como a privação de alimentos, ok? Por exemplo. E em situações mais complicadas, né, até a castigos físicos mesmo, né? A gente vai ver alguma coisa interessante, comentei com os meninos, um filme brasileiro chamado Bicho de Sete Cabeças, né? Estreado pelo Rodrigo Santoro. Nesse filme, o Rodrigo Santoro conhece uma turma de meninos um pouco mais problemáticos que usavam droga e faziam alguns atos delinquentes, né? Bebiam, enfim. E o pai do protagonista encontra no bolso da roupa um baseado e aí decide interná-lo em um manicômio. E nesse manicômio, né, a gente vê o tratamento
né, degradante, desumano a que é submetido o interno. A gente vê novamente essas questões que o Michel Foucault mostrava que aconteciam lá no século XVIII, né, de privação alimentar. A gente vê isso se repetindo no filme Bicho de Sete Cabeças, né, que retrataria uma realidade mais próxima aí à realidade brasileira. Então, uma outra boa referência que o aluno pode trazer é este filme, né, Bicho de Sete Cabeças, que retrata o modo desumano com que os loucos eram tratados aí em algumas instituições asilares brasileiras, né? E aí dá para fazer essa vinculação com a ideia de culpabilização. O louco seria então culpado pelos transtornos que ele mesmo carrega. A gente vê essa imagem muito em voga na contemporaneidade, quando se fala, por exemplo, que a depressão não passe de uma frescura do indivíduo, né? Que é doença de gente fresca, né? Ou seja, culpabilizo o indivíduo, né? Culpabilizo essa incapacidade de um indivíduo lidar com as situações. Essa fragilidade do indivíduo seria a culpa de ele ter problemas mentais. Então, essa parcela, essa minoria social aí acaba sendo marginalizada. Tudo certo? Então dá para pensar a partir daí. Vindo já para a contemporaneidade, para pensar algumas outras discussões, a gente pode pensar que essa parcela, né, essa minoria social é marginalizada, é estigmatizada porque há na sociedade contemporânea em voga a lógica do capital. A gente vai lembrar de quem nesse momento? A gente vai lembrar do sociólogo Karl Marx, que apontava que um dos elementos centrais da sociedade capitalista é a produtividade, a alta produtividade. A gente vê isso dentro das próprias empresas, né, como Marx traz no Capital, a tentativa de retirar o máximo de mais-valia do trabalhador, né, submetê-lo à produtividade. Na contemporaneidade, e aí a gente já entra para um outro teórico que vai partir sim do Marx, que é o filósofo coreano Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço. Né? Ele vai mostrar que a nossa sociedade é pautada pela produtividade. Ok? Pela produtividade, inclusive, excessiva. Né? O indivíduo que produz muito, teoricamente, é um indivíduo que deve que deve merecer destaque na contemporaneidade, né? Olha a relação também, né, de que o trabalho dignifica o homem também, né? Quem trabalha mais é um ser superior na sociedade capitalista, quem produz mais. E aí essa produção não diz respeito somente à questão do trabalho, mas quem estuda mais, quem desenvolve novos projetos, né? Mas sobretudo quem trabalha mais, no sentido de produzir alguma coisa que renda-lhe rentabilidade. Tá? Como louco, um indivíduo que tem distúrbios mentais, né, dependendo do distúrbio, ele vai ter mais dificuldades para a produção, né, há alguns problemas que causam dificuldade de compreensão do mundo. Por exemplo, problemas cognitivos, né? O indivíduo não consegue aprender a realidade, não consegue aprender, às vezes, tarefas simples, né? Às vezes, nos casos de demência mais agudos, o indivíduo não consegue controlar as emoções, não consegue controlar a razão, então é um indivíduo instável. Dificilmente um indivíduo extremamente instável poderia ir para uma instituição, para uma fábrica exercer determinadas funções, ok? Então há essa associação de que o indivíduo com demência, com problema mental, produz menos. Se produz menos, eu vou marginalizar. Isso a gente vê na sociedade contemporânea. Tá? Malgrado as tentativas de inclusão,
né, dos indivíduos com problemas mentais, sobretudo depois que os manicômios, né, foram proibidos, né, que eram esses espaços em que os loucos eram apartados da sociedade, submetidos a condições bastante desumanas, né? Há tentativas de integrar o indivíduo com doenças mentais à sociedade, mas ainda culpabiliza-se bastante esses sujeitos. Então, nesse contexto, dá para trabalhar a questão do estigma histórico, né? De que historicamente o indivíduo com uma moléstia mental é um indivíduo que é segregado. Tá? A gente vê isso a nível de mundo e a gente vê isso também a nível de Brasil. Se a gente pensar, por exemplo, em uma obra do Machado de Assis que pode ser usada para fazer ilustração. Trata-se do conto O Alienista. Né? Nesta obra a gente vai ter a personagem principal, um psiquiatra, um médico chamado Simão Bacamarte, que constrói um manicômio, né? Chamado de Casa Verde, e passa ali, naquele manicômio, a recolher todos os indivíduos que teoricamente teriam alguma debilidade mental. Então começam a recolher todos. De repente, uma parte grande da população está dentro do manicômio, acusada de assumir um padrão, né, uma postura desviante. No final das contas, Bacamarte decide soltar todos os supostos loucos e ele mesmo se interna na clínica que ele seria o único louco. Então a gente vê esse histórico de segregar o louco, né? Essa raiz histórica, esse preconceito que está enraizado na sociedade, que pode ser muito bem trabalhado, tá? A título de ilustração também, outra obra interessante nacional é o filme Nise, O Coração da Loucura. Ok? É uma obra que retrata os anos 50. O centro é um manicômio, em que a médica, a psiquiatra brasileira Nise da Silveira vai trabalhar. E nesse espaço os loucos são tratados de modo bastante negativo, né? Tomam medicação sem o diagnóstico preciso, né? A questão da ausência de cuidados humanos, né? Perdura a questão do isolamento, né, dos maus tratos, das condições de higiene precária, né? Então a gente vai vendo que historicamente, de fato, no Brasil há uma estigmatização bastante forte em relação à figura daquele que padece de alguma moléstia mental. Então pode se tratar disso também aí em sua redação do Enem, ok? Então temos bons repertórios para a gente discutir, para você colocar no seu texto, basta conectá-los a boas problematizações e mandar bronca, beleza? Indo para uma concepção um pouco mais geral, os repertórios que eu falei agora há pouco, a discussão que eu tive, foi uma discussão mais específica, né? Com repertórios, digamos, mais pertinentes, com a conexão maior com a temática demandada pelo Enem 2020. Entretanto, você pode também lançar mão de outros repertórios um pouco mais generalizantes, né, que são os repertórios clássicos para a gente pensar, por exemplo, na inoperância do Estado. Esse estigma persiste também porque a gente não tem um Estado que inclua efetivamente o indivíduo com problemas mentais na sociedade, né? Um Estado que não incentiva o respeito a esses indivíduos, um Estado que pouco tem de programas, né? A respeito dessa divulgação da importância de se discutir a questão das moléstias mentais no país. Então é um governo que mantém-se historicamente inerte frente a essa problemática, né? E daí a gente pode trazer os clássicos para discutir isso, né? Pensar em Zygmunt Bauman, quando ele diz que existe uma instituição chamada de instituição zumbi,
ok? Que expressão que ele usa para nomear as instituições que não operam, né? As instituições que mantêm uma forma, mas que furtam-se a sua função social. São verdadeiros zumbis, né, institucionais. Então poderemos associar o Brasil, né, o governo brasileiro, a essa categoria de instituição zumbi. Podemos pensar o Thomas Hobbes com a ideia de Estado-providência. Né? O Estado deveria dar à sociedade os elementos necessários para uma vida digna. E aí a gente tem uma parcela da sociedade, né, os que tem algum transtorno mental, vivendo em uma situação pouco digna. E se for falar em dignidade, claro, a gente pode pensar em Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? No artigo 25 diz que o indivíduo tem direito a condições que possam garantir-lhe uma boa saúde mental, ou uma boa saúde, na verdade. A acepção lá é uma acepção de saúde genérica, mas podemos puxar um pouco a discussão para a questão da saúde mental. A Constituição brasileira também diz que todo cidadão tem direito a uma saúde, a um acesso gratuito ao sistema de saúde, ok? E isso não é cumprido, que prevalece, na verdade, a estigmatização sobre o indivíduo que padece dessas moléstias. Podemos pensar também o contexto da educação. Sempre a educação pode ser associada, ou quase sempre a educação pode ser associada aos temas demandados pelo Enem. É preciso que se estabeleça uma educação verdadeiramente inclusiva, pois é no sistema de ensino o espaço em que se forma a base da nossa consciência cidadã. Então é preciso que haja um ensino efetivamente inclusivo, ok? Um ensino que efetivamente integre todos os indivíduos. E um ensino que seja crítico, que seja humanizado. E aí a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de Paulo Freire, né? Como um repertório mais genérico, tá? Paulo Freire tinha um foco todo especial ao longo de sua obra na questão da humanização, de que nós estamos padecendo da falta de humanização. Nós nos tornamos seres duros, seres cruéis. E o sistema de ensino precisa sensibilizar o alunado a ser um indivíduo mais humano. Né? O sistema de ensino precisa de ser um espaço democrático, conforme Paulo Freire. Um espaço que aceite todas as categorias de indivíduos. E o ensino brasileiro, infelizmente, ainda não consegue assumir essa postura inclusiva, tá? Tanto por falta mesmo de uma humanização, ok? Quanto por falta de pessoal especializado para atender os indivíduos com transtornos, né? E falta mesmo de responsabilidade do sistema. Ok? Então é basicamente isso de discussão que eu posso trazer para vocês. Há outros elementos, há muitos outros elementos que podem ser colocados. A ideia não é, obviamente, limitar as perspectivas de discussão, mas apontar alguns caminhos que poderiam ser tomados aí nesta redação do Enem, sobretudo apontando aqui alguns repertórios socioculturais que você poderia utilizar para mandar super bem aí na redação do Enem. Beleza? Por aqui é professor Jefferson deixando um forte abraço para você.